professora de português, e o conteúdo de hoje será a análise sintática interna, ou seja, a posição das palavras dentro da frase e a sua classificação de forma sintática. Sujeito, predicado, os adjuntos, complementos, que agora nós vamos esmiuçá-los. Muito bem. Todas as frases, todas precisam de um sujeito e de um predicado. O predicado nada mais é do que o verbo. Então, o sujeito é tão importante que depois nós vamos ver na classificação dele, se a frase não tem sujeito, eu sou obrigada a dizer oração sem sujeito. Então, esses dois termos, sujeito e predicado, são considerados termos essenciais da oração. É obrigado a ter um sujeito e predicado. Quando eu começo a analisar uma frase, a primeira coisa que eu faço é achar o predicado, o verbo. E a partir daí eu acho o sujeito. Esses dois são imprescindíveis, tudo que a oração tem que ter, e eu não posso ficar sem. Este verbo, esse predicado, ele pode se classificar entre nominal e verbal. O que é um predicado nominal? É um verbo que tem os verbos de ligação. Quais são os principais? Vamos ver. Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer. Permanecer e continuar. Estes são os principais verbos de ligação. Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. E todo predicado nominal pede um predicativo que normalmente é um adjetivo. Porque o predicativo vai trazer em si uma qualidade, uma referência. E nessa referência muitas vezes é um adjetivo. Já o predicado verbal pode pedir um objeto direto, um objeto indireto, porque o indireto precisa de preposição, ele precisa. Ou então ele pede as duas formas. A classificação dos predicados e dos seus complementos nós chamamos de regência verbal. Cada verbo pede uma regência com preposição ou sem, dependendo do seu sentido. Quando o verbo terminar por si mesmo, bater num ponto, como por exemplo, cair, ou pedir um adjunto adverbial, este verbo é chamado de intransitivo. Eu coloco ponto como referência, mas pode ser também uma vírgula, ou melhor dito, um sinal de pontuação. Estes complementos aqui, que dependem da regência do verbo, mais o complemento nominal, que vai completar o nome, que depois nós vamos ver, nós chamamos de termos integrantes. Por que integrantes? Porque eles dependem da regência verbal. Não é como o sujeito de predicado que é obrigado a ter. E sim, eles dependem se o verbo vai pedir um objeto direto, se é transitivo direto, se ele é transitivo indireto ou se é os dois. Então, isso são termos integrantes, porque dependem do que o verbo vai pedir. Passado isso, nós temos a complementação, que são os chamados termos acessórios. Por que acessórios? Porque eles apenas vão enfeitar a frase. Aí eles se classificam em aposto, vocativo, adjunto adnominal e adjunto adverbial, que nós vamos ver de forma discriminada a partir de agora. Esta frase que eu coloquei no quadro, eu a considero uma
frase mãe, porque ela traz em si toda a análise sintática e, ao mesmo tempo, ela nos mostra as orações em sentido direto. E como ela está em sentido direto, essa frase mãe também vai nos servir na hora da pontuação. Porque toda frase que tiver em sentido direto, ou seja, tiver um sujeito e predicado, os seus complementos e, por fim, os acessórios, ela praticamente não tem necessidade de vírgula. Até a linha vermelha, eu não uso vírgula. Mas isso é assunto para outra aula. Hoje nós vamos nos ater aqui dentro da análise sintática interna, ou seja, a classificação dos termos dentro das orações. Feito? Como é que nós fazemos para achar o sujeito de uma oração? Quem manda nas orações é o verbo. Inclusive, na classificação externa, a gente diz assim: o número de orações é dado pelo número de verbos. Se eu tiver 5 verbos, eu tenho 5 orações. Se eu tiver um verbo, uma oração. Então, eu sempre parto a referência minha ao verbo. E eu faço a seguinte pergunta: quem é que? Ou que é que? Então, vamos ver essas duas frases aqui. Vera saiu de casa. Verbo saiu. Como é que eu vou achar o sujeito? Quem é que saiu de casa? A resposta dessa pergunta é Vera, que é o sujeito. A segunda frase, o verbo é rolou. Como bola é um objeto, eu vou utilizar que é que rolou no gramado, a bola. Então, eu tenho aqui o sujeito de bola. Estas duas perguntas são as duas únicas que eu vou fazer ao verbo para saber o sujeito. Sabendo o sujeito, eu vou partir para a sua classificação. Primeiro caso de sujeito, nós temos o sujeito simples. Tudo que a gramática diz é aquele que tem apenas um núcleo, ou seja, só alguém ou algo é que fez a ação. Nós temos 2 exemplos aqui, ó. Vou colocar. Vera saiu de casa. Quem é que saiu? Vera. Como eu só tenho uma palavra, eu tenho um sujeito simples. Mesma coisa aqui na segunda frase. A bola rolou no gramado. Quem é que rolou? Ou o que é que rolou no gramado? A bola. Então aqui eu tenho um substantivo que é o sujeito simples. Partindo para o segundo tipo, nós temos o sujeito composto. O nome já está dizendo. É o sujeito que tem 2 ou mais núcleos. Vamos aproveitar a mesma estrutura frasal. Vera, Pedro e João. Aí eu vou ter 3. Quem é que saiu de casa? Vera, Pedro e João. 3. O verbo vai para o plural. Saíram de casa. Como eu tenho 3 pessoas que saíram, eu tenho então um sujeito composto. 1, 2 e 3. Vamos pegar a outra estrutura. A bola e os jogadores, 1 e 2, plural, rolaram no gramado. Como eu tenho 1 núcleo e 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto. A bola e os jogadores rolaram no gramado. Então, essa é a diferença básica entre sujeito simples e composto. Um substantivo, aqui no caso 3, e aqui 2 substantivos. Terceira classificação do sujeito. É o sujeito elíptico, oculto ou subentendido. Por que
porque não se sabe o tipo de concurso que você vai fazer e nem qual é a bibliografia. Alguns autores é um sujeito elíptico, outro oculto, outro subentendido. Então, vamos dar o nome dos três. Qual é a sua característica? Ele vem escondido no verbo. Ele vem escondido no verbo. Por exemplo, se eu escrevo assim, saímos cedo. Aí eu vou fazer a pergunta ao verbo. Quem é que saiu? O que o verbo está dizendo? Que é o nós. Então, isto é sujeito elíptico, ou oculto ou subentendido. Vamos ver outro. Viste as estampas? Aí eu vou fazer a pergunta. Quem é que viu tudo? É o sujeito que está oculto dentro do verbo. Ele só não vale, esse sujeito, para a terceira pessoa do plural. O eu, o tu, o nós e o vós vale. Só para a terceira pessoa que não, porque a terceira pessoa vai cair agora no nosso quarto tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, o próprio nome está dizendo, eu não sei bem quem fez a ação, só que ela aconteceu. Então, quais são os tipos de sujeito indeterminado? O verbo na terceira pessoa do plural. Viram a passeata. Fazendo a seguinte pergunta: quem é que viu? Plural, eles. Quem são esses eles? Eu não sei. Ele é indefinido, ele é amplo. Então, a terceira pessoa do plural cai como sujeito determinado. As outras são sujeito elíptico, oculto, subentendido. Porque eu tenho uma referência, eu, tu, ele. O nós eu estou incluída e o vós, tu estás incluído. Agora, o eles é abrangente. Eu não sei quem fez a ação. Então, ele é sujeito indeterminado. O outro caso, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular agora, mais a partícula ser, mais qualquer preposição. Então, eu vou colocar uma preposição. Uma preposição. Colocando um exemplo. Precisa ser de funcionários. Fazendo a pergunta, quem é que precisa de funcionários? Alguém? Quem é esse alguém? É indeterminado. Só se sabe que alguém precisa. Então, quando tiver a preposição, ele é indeterminado e não forma plural. Isso quero chamar bem atenção, porque a preposição não deixa o verbo ter plural, porque ele não tem sujeito. Depois da preposição, nunca tem sujeito. Aliás, toda palavra que começar por uma preposição, ela nunca vai ser sujeito. Porque a preposição não deixa a expressão ser sujeito. Terceiro caso de sujeito indeterminado. De novo, um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, mais um advérbio. Vamos ver um exemplo? Viver-se no Rio Grande do Sul. No Rio Grande.
Quem é que vive no Rio Grande? Em Perecido seriam os gaúchos, certo? Mas com a mobilidade toda que se tem nordestino, tem paulista, carioca, seja lá, qualquer região do Brasil. Então, quem é que vive no Rio Grande? Eu não sei. É uma indeterminação. Alguém vive no Rio Grande. E o que o Rio Grande é? O Rio Grande é um advérbio de lugar. Então, estes 3 casos indicam o sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, que eu não sei quem são eles. O verbo no singular, mais a partícula ser, mais uma preposição. E o verbo no singular, mais a partícula ser, mais um advérbio. Agora, eu quero chamar bem a atenção para um detalhe aqui no sujeito determinado. Eu vou apagar o que eu não quero mais trabalhar. Então, eu vou apagar a letra A, vou apagar a letra C e vou ficar apenas com a letra B. Porque eu quero chamar a atenção de uma questão corrente, comum em praticamente todos os concursos que a gente tem acesso. Quando eu tiver um sujeito indeterminado que tem a preposição de, este se aqui, ele tem o nome de índice de indeterminação, índice de indeterminação do sujeito. Nominho complicado, né? Eu sei. Mas há muitos concursos que pedem para assinalar a frase que tenha esse ser ou uma frase que seja igual ao enunciado. Então, cuidado com o verbo e a partícula ser. Se ele for o sujeito indeterminado, esse ser nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Tá, Pedro? Agora eu vou parar o áudio. Nós estávamos vendo o índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo, porque tem a preposição. Quando a gente encontra esse tipo de construção que não tem preposição, eu vou fazer a parte inversa, olhando para cá. Que é que se vende? O que se vende? Vocês vão me dizer casas. Exatamente. Então, casas são vendidas. Isso aí. Significa que a palavra casas é o sujeito de vende-se. Logo, essa expressão tem sujeito. Qual é a diferença básica da de baixo? Que eu tenho uma preposição. Essa é a diferença básica. Se eu não tivesse a preposição, aí poderia cair nesse tópico acima. Se eu não tiver preposição, este se tem um nome diferente do índice de indeterminação. Nós chamamos esse se aqui de partícula apassivadora. Vocês observem que nós temos as duas construções, mas para não se atrapalhar, eu tenho que basicamente olhar um itemzinho só na frase, que é esta nossa amiga aqui, chamada preposição. Se eu tiver uma preposição, significa que esse se é o índice. Se eu não tiver preposição, é a partícula passivadora. Então, quem é que vai fazer a diferença? Basicamente, a preposição. É só olhar a frase, porque a preposição nunca vai estar escondida, porque este verbo precisa de uma preposição. Sempre precisa. Então, eu olhando a frase e vejo que tem uma preposição com a partícula se, automaticamente eu sei que é índice de indeterminação. E o outro que não tiver preposição é a partícula passivadora. Simples assim. Só a preposição aqui vai dar a diferença.
Partimos agora para o último tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Cuidando bem, porque se houver nas provas alguma questão de sujeito, com certeza será uma questão aqui. Porque a oração sem sujeito é o famoso pega-ratão. Ou seja, ele pega o candidato. Porque a gente, na linguagem oral, erra bastante e a nossa tendência é jogar esse erro para a escrita. E eu vou mostrar agora onde é que a gente erra. Por exemplo, o verbo fazer, quando ele indicar tempo, ele é uma oração sem sujeito. Então, por exemplo, ó, faz 10 minutos que começou a aula. Começou a aula. Este erro é muito comum na linguagem coloquial. Como as pessoas veem o plural 10, a tendência das pessoas é dizerem isso aqui. Fazem 10 minutos que começou a aula. Então, esse é um erro grave. Na linguagem oral ele meio que se dilui, mas na escrita é um erro grave. Por quê? Ninguém manda no tempo. O tempo passa independente da nossa vontade. Então, ele é uma oração sem sujeito, ele é autônomo. Portanto, ele vai ficar no singular. Faz 10 minutos, faz 2 séculos, fez 50 horas. O que interessa é que o verbo fazer indicando o tempo, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, que é a pessoa, que é impessoal, melhor dito, não é a pessoa, que ele é impessoal. Não tem sujeito nenhum. Outro exemplo, mas esse não, o pessoal não erra muito, que é o verbo estar, também indicando o tempo. Mesmo item aqui, esse verbo fica na terceira pessoa do singular. Mas ninguém erra, a gente nunca vê o pessoal errar. Por quê? A gente diz está quente, está frio, seja tempo meteorológico ou seja tempo cronológico. Está tarde. Então, o verbo estar indicando o tempo também fica na terceira pessoa do singular. Não se vê ninguém errar esse tipo de construção, mas esta aqui, muita gente, até instruída, erra, porque faz a projeção da linguagem oral para a linguagem escrita. E aí nós vamos errar. Essa questão se repete bastante em concurso. O verbo ser também, quando ele indicar tempo, é sem sujeito, não tem sujeito. Então vamos ver um exemplo. É tarde, ficou, é tarde, é frio. Também não existe erro, tá? Nenhum. Continuando, nós temos o comedor de candidato, o que papa vocês e faz errar. Em função disso, com certeza absoluta, as provas praticamente todas trazem uma questão sobre o verbo haver. Este verbo adora deixar vocês de lado. Por quê? Quando esse verbo tiver o sentido de existir, o que acontece com ele? Ele vai ficar também no singular. Ele fica também no singular. Então, quer ver? Eu vou colocar aqui um substantivo no plural. Brigas. E vou completar a frase. Brigas na saída do colégio. Na saída do colégio. E agora?
agora eu vou colocar o verbo haver. Eu posso dizer, existiram brigas na saída do colégio, certo? Se eu consigo dizer existiram, o verbo vai ser houve brigas. Então, prestando bem atenção, porque se o verbo haver tiver sentido de existir, ele vai ficar no singular. Não é houveram, havia, nada disso. Vamos colocar outro exemplo, porque vou colocar aqui em cima. Havia muitas frutas na mesa. Havia muitas frutas na mesa. Ó, muitas frutas está no plural, mas o havia está no singular, por quê? Porque eu posso dizer, existiam muitas frutas na mesa. Então, na realidade, complementando o sujeito, este é o que dá maior confusão, que vocês têm que dar uma atenção especial. Onde tiver frase com o verbo haver, parem, examinem e vejam se ele tem sentido de existir ou não. Porque às vezes o verbo haver não tem sentido de existir. Tá? Quer ver um exemplo disso? Ó. Vou colocar um pronome na frente, para vocês identificarem melhor. Eles houveram-se com dignidade. Ó, eles portaram-se, comportaram-se. Então, como o verbo haver tem vários significados, o que vale para esta regrinha aqui é apenas quando ele tiver o sentido de existir. Os outros não. Inclusive, qual é o sujeito daqui? Eles, ó. Quem é que se houver? Eles. Aqui não tem sujeito porque tem sentido de existir. Estou sendo repetitiva, eu sei, mas é para chamar bem a atenção, porque este sujeito, se vocês não cuidarem, ele vai tapar vocês e vocês vão errar a questão. Os últimos verbos que indicam que a oração tem sujeito são os verbos que vão se referir aos fenômenos naturais, como, por exemplo, ventar, chover, trovejar, gear, nevar e assim por diante. Por quê? Porque não existe quem pratica a ação de ventar, de chover, de trovejar. Não existe. Então, como são os fenômenos da natureza, estes verbos não têm sujeito. Porém, se estes verbos tiverem um sentido conotativo, ou seja, um sentido figurado, aí sim eles terão sujeito. Só chamando a atenção para esse detalhe. Choveram bênçãos papais. Aí eu faço a pergunta, que é que choveu? Bênçãos papais é o sujeito. Vamos ver outro exemplo? Injúrias ventaram sobre mim. O que é que ventou sobre mim? Injúrias. Então, injúrias é sujeito. Portanto, se eu me referir aos fenômenos naturais, como eles aparecem na natureza, geada, nevou, neve, ventou, vento, eles são fenômenos naturais. Mas no instante que eu passo para a linguagem conotativa, a linguagem figurada, eles têm o sujeito, sim. O que ventou injúrias, o que choveu, bênçãos. E com isso, a gente encerra os tipos de sujeito. Partiremos para os tipos de predicado agora. Vamos passar agora para o general, como eu chamo, o general da frase, que é o predicado. Se vocês forem uma gramática, vocês vão ver assim, predicado é tudo menos o sujeito, certíssimo. Mas nós, para fim de concurso, para facilitar a vida de vocês, nós vamos colocar que o predicado é o verbo.
temos na língua portuguesa aproximadamente 100 mil verbos. Bastante. Nós temos, sim. E eles se classificam entre nominal e verbal. Qual é a diferença básica entre eles? Os predicados nominais são os chamados verbos de ligação. E agora, era bem o que eu vou dizer. Tudo que não for verbo de ligação, automaticamente é um predicado verbal. É algo bem simplista, mas que funciona. Se não for verbo de ligação, automaticamente entra no predicado verbal. Existe o predicado verbo nominal, mas ele não é exigido há muito tempo em concurso, então não vamos confundir. Vamos pular o verbo nominal. Se é um verbo de ligação, que são estes que estão aqui em cima, ele é um predicado nominal. Se ele não for um verbo de ligação, automaticamente passa para o verbal. Ou é nominal ou é verbal, não tem alternativa. E o único verbo 100% de ligação é o verbo ser. Olha o que eu coloquei aqui no quadro. Inclusive, ele está em letra maiúscula e os outros não. O verbo ser, inclusive, admite preposição, porque ele é, por excelência, um verbo de ligação. Ele nunca vai ser um predicado verbal, ele sempre vai ser nominal. Então, às vezes, quando o bebê nasce, a gente encontra roupinhas escritas assim, ó. Sou da vovó, sou do papai. O da é a preposição de mais o artigo a. Então, teoricamente, este verbo de ligação não poderia pedir preposição. Mas como ele é o ser, ele é o único que é estritamente de ligação. Então, ele aceita, inclusive, preposição. E se eu vou dar outro exemplo para vocês, ó. Sou feliz. Feliz é um adjetivo. É a característica do predicado nominal. Mas o ser admite a preposição. Agora, os outros verbos que eu coloquei ali, vocês observem, que estão em letra minúscula e eles não, se eles admitirem uma preposição, eles não são mais verbos de ligação. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona com estes 6 verbos seguintes aqui. Característica do predicado nominal é ter um predicativo, que normalmente esse predicativo é um adjetivo. Então, eu vou colocar no quadro o verbo estar. Olha aqui, ó. Estou cansada. E vou colocar aqui embaixo esse verbo estar com outra construção. Estou em casa. Eu estou presente no indicativo, primeira pessoa, sujeito, eu, oculto, subentendido, elíptico, sem problema. Agora aqui, qual é a classe gramatical de cansada? É um adjetivo. Como eu tenho um adjetivo, significa que o estar nessa frase é um predicado nominal. Agora vamos para a segunda frase, que é a estrutura parecida. Estou em casa. Em casa indica lugar, um advérbio de lugar. Portanto, quando não for adjetivo, automaticamente esse verbo passa a ser um predicado verbal. Por quê? Porque faltou uma qualidade do sujeito. E é isso que o verbo de ligação expressa. Aqui, como ele expressou lugar, aqui nesta frase ele é um predicado verbal. Por isso que eu coloquei o verbo ser em letra maiúscula, para mostrar que só o ser é sempre de ligação. Os outros vão depender da estrutura frasal. Agora eu vou dar uns exemplos aqui, ó. Vamos ver com o verbo ficar, ó. Ficamos
ficamos alegres com a notícia. Quem é que ficou alegre? Nós. Aqui. Qual é a classe gramatical de alegres? Adjetivo. Então, ele também é, nesta frase, um predicado nominal. Agora, se eu coloco aqui, ficamos na escola. Quem é que ficou? Sujeito oculto, subentendido. Nós ficamos aonde? De novo no lugar. Portanto, nesta frase aqui, o verbo ficar não é mais uma ligação. Ele passa a ser um predicado verbal. Depois nós vamos ver as características dos verbos. E assim acontece com todos os verbos de ligação. Todos. Se eles não forem seguidos de um adjetivo, automaticamente eles passam a ser predicados verbais. Significa o seguinte, que na realidade nós temos um verbo de ligação. 100% de ligação. Os outros 999 passam a ser predicados verbais. Todos eles. Só o verbo ser que é de ligação. Como é que eu vou saber se os outros são verbais ou nominais? Pelas palavras que seguem. Adjetivo é nominal e outra classificação ele passa a ser predicado verbal. Nós vimos há pouco que o predicado nominal pede um adjetivo. E o predicado verbal? Como é que ele se classifica? Aqui, o verbo, ele exige uma regência, ou seja, ele pede ou não preposição. Então, dependendo da estrutura da frase, o predicado verbal vai ter uma classificação. O verbo, basicamente, vai ter uma classificação. Se eu faço para o verbo a pergunta o que, eu tenho um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto. Eu vou colocar a abreviatura que é assim que a gente vai começar a relacionar. VTD. Vamos ver um exemplo? Eu quero água. Primeira coisa, eu acho o sujeito. Quem é que quer água? Eu. A gente já sabe isso. Agora eu quero o quê? A resposta dessa pergunta aqui vai se chamar objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, este verbo vai ser verbo transitivo direto. Então, a pergunta o que me dá o verbo transitivo direto. Feito. Agora, se o verbo me pedir uma preposição, qualquer preposição, uma preposição, preposição mais que ou que. Se eu tiver uma preposição, tá, pode interrogar essa aqui. Se eu tiver uma preposição, eu vou ter um verbo transitivo indireto. Então, colocando a abreviatura V, E, I. Vamos ver um exemplo? Não desobedeça aos seus pais. Sujeito, quem é que não é para desobedecer? Ele, ela. Tá. Aí o verbo vai perguntar a quem? E a resposta já traz dentro de si uma preposição. Aos seus pais, nós vamos, por causa da preposição, a gente vai dar o nome de objeto indireto. Logo, se eu tiver um objeto indireto,
o verbo vai ser transitivo indireto. A diferença básica entre um e o outro, o que é? Preposição. A preposição que vai me dizer que em vez do verbo seguir reto, ele fez uma volta porque tinha a preposição. A preposição é fundamental para certas regências de verbos. Se vocês colocarem não desobedeça os seus pais, vocês estão errando. É um erro de regência e o verbo não obedeceu ao que o verbo está pedindo. Esse verbo desobedecer ou obedecer sempre vai pedir uma preposição. Sempre. Existem verbos que pedem ao mesmo tempo, tá? Existem verbos que vão pedir, vou seguir aqui para cima, ó, que pedem ao mesmo tempo um verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Porque ele precisa de um sentido mais amplo para se realizar. É o caso do verbo oferecer, do verbo dar também. Porque quem oferece, quem dá, oferece alguma coisa para alguém. Às vezes até a gente diz, eu me dei um presente de aniversário. Quer dizer, eu dei para mim mesmo. Significa que eu fiz e eu sofri ação. Então são verbos que pedem os dois complementos sempre. Vou ver o exemplo aqui. Cláudia ofereceu uma flor à professora. Quem ofereceu? Cláudia, sujeito. A Cláudia ofereceu o quê? Tá, então a resposta é uma flor, objeto direto. Ao mesmo tempo, quem oferece alguma coisa para alguém. Então ela ofereceu para quem? A resposta desta pergunta, a professora, vai ser objeto direto. Estes verbos não podem ser só transitivos diretos ou só indiretos. Tá? Eles têm que ser direto e indireto. É a regência deles que pede. Cláudia ofereceu uma flor. Para quê? A gente não sabe, então precisa da complementação. E completando, o predicado verbal pode também ser intransitivo. Intransitivo, vou repetir, é o verbo que termina num sinal de pontuação, ou representado pelo ponto, ou um advérbio. Ou um advérbio. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Saí. Ponto. Quem saiu? Eu. E depois? Como ele não tem complemento nenhum, ele não pede nenhum objeto direto ou indireto, ele é intransitivo. Vocês olhem aqui que ele era transitivo. O prefixo in não precisa de transitividade. Vamos ver outro exemplo? Nasci no dia 1º de janeiro. Sujeito, eu, tá? Oculto, assim como saí. Nasci quando? No dia 1º de janeiro. Aqui vai ser um adjunto, um advérbio de tempo. Então, o predicado nominal que a gente viu há pouco são só os verbos de ligação. Só. E o predicado verbal, ele tem 4 classificações. Intransitivo, quando não precisa de complemento, transitivo direto, transitivo indireto e os dois, transitivo direto e indireto. Para completar, convém salientar que dependendo da frase que eu tenho de oração, o verbo muda de significado. Quer ver um exemplo? Ó. Cantei no coro da igreja. Tá aqui, ó. Cantei no coro da igreja.
Cantei aonde? No coro da igreja. Então aqui me indica um lugar. Indica um lugar. Agora se eu coloco assim, ó. Cantei. Ai, vamos colocar o nome de uma música. Devaneios, vamos colocar. Por exemplo. Foi que eu me lembrei. Cantei o que? Devaneios. Então, nesse instante aqui, como devaneios é um objeto direto, nesse instante o verbo passa a ser transitivo direto. Assim como nós temos roupas no guarda-roupa e a gente vai trocando, o verbo também troca em função da estrutura frasal. Então, não existe assim, o verbo cantar só pode ser objeto direto, só pode ter objeto direto. Não, dependendo do lugar, dependendo da posição da frase, ele pode ter outra classificação. Existem verbos, por exemplo, que são sempre indiretos, como o caso de desobedecer. Outros que são sempre direto e indireto, como no caso de oferecer e dar. Mas os outros verbos, eles têm uma certa jogada de cintura. Eles podem ser, então, dependendo da frase, outras classificações. Na próxima aula, nós veremos os predicativos, o complemento nominal e os termos acessórios. A gente vai continuar o trabalho. Até lá!